Nelson Gonçalves também ficou conhecido como o rei do rádio. Ele superou a gagueira e se tornou um dos maiores vendedores de discos do Brasil, perdendo apenas para Roberto Carlos. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia assim. O cantor Nelson Gonçalves tinha uma frase que ele usava com frequência. Ele dizia: "O Brasil é um país sem memória. Alguém se lembra de Francisco Alves? Quando morrer, eu quero ser cremado para que não façam xixi em minha tumba." Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer. Nelson Gonçalves também ficou famoso pela rapidez em que entrava no estúdio, gravava tudo o que era necessário e o trabalho ficava perfeito. Tudo que Nelson Gonçalves gravou fez sucesso. Voltei pra rever os amigos, ele voltou, um poema. Metralha. Por causa da gagueira, este era o apelido do ex-lutador de boxe e ex-garçom que entrou para a história da música brasileira como um de seus maiores intérpretes. Nelson Gonçalves viveu como cantava, intensamente. Meu nome é Antônio Gonçalves Sobral, gaúcho de Livramento. Minha vida sempre foi uma luta. Minha arma, minha voz. Meu destino, cantar. Nesse breve resumo, vou te contar a história de Nelson Gonçalves. Esperamos que você goste. Se ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para não perder nenhum vídeo assim que postarmos. Queremos saber também sua opinião sobre esse grande artista brasileiro, Nelson Gonçalves. Deixe aqui um comentário. Antônio Gonçalves Sobral é o nome verdadeiro do grande cantor brasileiro Nelson Gonçalves. Ele nasceu na cidade de Santana do Livramento, no dia 21 de junho de 1919, no estado do Rio Grande do Sul. Nelson Gonçalves é considerado o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil, perdendo somente para Roberto Carlos. Ele era dono de uma voz grave e possante, porém era gago, tanto que tinha o apelido de Metralha. Os pais de Nelson eram portugueses e eles se mudaram para São Paulo quando Nelson ainda era bem pequeno e foram morar no bairro do Brás, onde ele se criou. Quando Nelson era criança, era levado para as praças e feiras pelo seu pai, que, fazendo-se de cego, tocava violino enquanto ele cantava. Foi assim que o garoto Antônio começou a ganhar uma grana como cantor. Para ajudar a família, o garoto foi ainda jornaleiro, mecânico, engraxate, tamanqueiro, polidor e depois lutador de boxe, na categoria peso médio, sendo que nessa atividade foi muito bem e aos 16 anos recebeu o título de campeão paulista. Quando Nelson resolveu ser cantor, enfrentou muitas desilusões, pois foi reprovado várias vezes em programas de calouros. Já nessa época, casou-se com Elvira Mola e com ela teve 2 filhos. Em seguida, trabalhou como garçom no bar de seu irmão, na Avenida São João, em São Paulo. Em 1939, ainda com desejo de tentar a carreira de cantor, foi para o Rio de Janeiro, mas foi reprovado no programa de Ari Barroso, que chegou a lhe dizer: "Desista, rapaz. Você não leva jeito." Aquilo machucou muito, mas ele não desistiu. Em 1941, conseguiu gravar um disco em 78 rotações, que foi bem recebido. Com isso, conseguiu emprego de crooner no Cassino Copacabana, no Hotel Copacabana Palace. Também assinou contrato como cantor numa rádio famosa. A partir daí, começou sua carreira de cantor e ele se tornou um dos ídolos do rádio das décadas de 40 e 50, ao lado de Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas e Francisco Alves. Na década de 50, Nelson Gonçalves fez turnê por todo o Brasil e também foi para Uruguai, Argentina e Estados Unidos.
Em 1952, já separado da primeira esposa, casou-se com Lourdina Bittencourt, cantora que substituiu Dalva de Oliveira no Trio de Ouro. O casamento durou até 59. Em 65, casou-se com Maria Luísa da Silva Ramos, com quem ficou até o fim da vida. Com ela teve mais 2 filhos, Ricardo e Maria das Graças. Começou, porém, uma fase dramática para Nelson Gonçalves. Ele viciou-se em cocaína, tendo chegado a ser preso por 1 mês e encaminhado para a casa de detenção de São Paulo. E isso lhe trouxe grandes aborrecimentos pessoais e profissionais. Conseguiu superar a crise e, na volta, gravou um dos seus grandes sucessos, a canção A Volta do Boêmio. Voltei pra rever os amigos. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Sua mulher foi quem o ajudou nessa fase triste de sua vida. Nelson continuou gravando nos anos 70, 80 e 90. Reafirmou sua posição de grande cantor nacional. Atualizou-se sempre, tendo gravado músicas de Ângela Rorô, Kid Abelha, Legião Urbana e Lulu Santos. Ganhou também o Prêmio Nipper da gravadora RCA, sendo que somente Elvis Presley foi agraciado com esse prêmio. Gravou ao todo mais de 200 canções, 183 discos, 128 álbuns e ganhou 38 discos de ouro e 20 de platina. Nelson Gonçalves se tornou um cantor de sucesso conhecido até mesmo fora do Brasil. Separamos pequenos trechos de alguns sucessos gravados por ele. Voltei pra rever os amigos. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer: cabocla, seu olhar está me dizendo. Devolvi o cordão e a medalha de ouro. Fica comigo esta noite e não te arrependerá. Diga que o meu pranto é covardia. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia assim: boneca, me trata, pedaço da vida. Sei que este argumento é muito pobre, mas sabendo quanto és nobre. De noite eu rondo a cidade a te procurar. Violão, eu estou tão sozinho. Infelizmente, a saúde de Nelson Gonçalves não vinha nada bem. O cantor morreu de um infarto agudo em 18 de abril de 1998, no Rio de Janeiro, no apartamento de sua filha Margarete. Na década de 90, foi encenada a peça musical Metralha, sobre a vida de Nelson Gonçalves. Já em 2001, foi lançado o documentário Nelson Gonçalves, do qual foi produtora a sua filha Margarete Gonçalves. Bom, esse foi apenas um pequeno resumo da história de Nelson Gonçalves. Esperamos que você tenha gostado. Se não é inscrito ainda do canal, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. O cantor Nelson Gonçalves morreu às 8h45 da noite no apartamento da filha dele, Margarete Gonçalves, na Gávea, Rio de Janeiro. Ele estava com efizema pulmonar, né, já há algum tempo, mas hoje ele sentiu um pouquinho mal, mais falta de ar, entendeu? Aí eu fui ali na padaria rápido, quando eu voltei, ele caiu da cama, aí teve uma parada cardíaca. Ele morreu no meu colo. O velório vai ser na Câmara Municipal. Outras informações a qualquer momento ou no Fantástico. Carla Visani, do Rio. Como acreditar? Mas a voz da Seresta se foi. Choram todos os boêmios. Quem já sentiu dor de cotovelo
e quem se livrou dela e descobriu outra paixão. Às 2h, o corpo do cantor seguiu num carro dos bombeiros, num cortejo que durou 1h30. Meu nome é Antônio Gonçalves Sobral, gaúcho de Livramento. Minha vida sempre foi uma luta. Minha arma, minha voz. Meu destino, cantar.